Seja bem-vindo à nossa segunda aula do workshop Manejo de Pastagem. Eu sou Wagner Pires, especialista em manejo de pastagem há quase 40 anos. E nesse workshop eu estou te ensinando como dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Talvez você não esteja acreditando. Veja esse vídeo aqui e tire as suas conclusões. Fazenda de São Sebastião a gente não tinha divisão, a pastagem era de todo tipo. Mombaça, decumbe, dictioneira, tudo misturado, aquela salada. Aí doutor Ricardo questionou a Wagner: Wagner, como é que eu faço aqui para ganhar dinheiro na seca? Doutor Wagner diz: é muito fácil, Ricardo. Eu digo: mas como é fácil, professor? Na seca se perde dinheiro, o boi não engorda, o boi vira sofona. E aí foi quando veio o primeiro passo. E aí conseguimos já aumentar um pouquinho a lotação. Foi quando o doutor Ricardo disse: Wagner, eu preciso aumentar minha lotação na fazenda. Em 2016 tivemos uma seca muito grande aqui na fazenda e perdemos mais de 80 animais. O sequeiro hoje da Fazenda Novo Horizonte, nós temos uma lotação de 3,84 A por hectare. E na seca, que estamos no período crítico, hoje, agora em dezembro, a gente já chegou a uma lotação de 12 UA por hectare, em 20 hectares. Nós tínhamos aqui na fazenda uma lotação baixíssima, uma produção muito baixa, onde estamos aqui num período de transição da seca para as águas. A região aqui é muito desafiadora, mas apesar disso, hoje aqui na fazenda a lotação mais que triplicou, com a orientação do Dr. Wagner Pires. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos passar a seca do ano passado com capim, com gado em cima, só no rotacionado, e conseguimos manter o nosso gado sem ter muitos custos, sem ter despesas extras, sem nada. Então, agradeço ao professor Wagner pela orientação que nos deu e que nos dá até hoje. E aí, gostou? Hoje você vai aprender o ponto mais importante do meu método, para que você consiga dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e realmente dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Ou seja, vai saber o segredo de ter pasto bom o ano todo em uma fazenda rentável. Antes eu queria agradecer a todos os comentários que o pessoal está mandando aqui no Facebook, aqui no Instagram, aqui no YouTube, e isso significa que todo mundo está gostando e está participando. É isso que eu quero, engajamento de vocês. Muito obrigado de coração, um beijo no coração de vocês. Lembrando que na primeira aula eu te contei a minha história, os meus desafios, como é que eu cheguei no meu método e por que eu compartilho ele hoje com você. Além disso, eu te mostrei que é possível dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e você dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E te mostrei os 5 erros que você deve tomar cuidado e evitar se você realmente quiser dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Inclusive, você precisa entender e botar na sua cachola que é uma sequência de erros. E o 5º erro é o pior de todos eles, que pode levar você a uma situação crítica na sua fazenda. E caso você ainda não tenha assistido a primeira aula, você precisa entender os erros para entender o que eu vou te passar aqui hoje. Então, se você não assistiu, dá um break aí, assiste a primeira aula e volta aqui para me assistir, ok? Muito bem. Agora eu vou te mostrar o que você deve fazer para você dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e conseguir dobrar a sua rentabilidade. Ufa, Wagner, eu quero atingir isso, mostra logo isso aí. Calma! O segredo para ter um bom pasto o ano todo com uma fazenda rentável. Sabe o que é uma fazenda rentável? Dando lucro para você. Eu não estou aqui para falar para você tirar dinheiro do bolso, investir, fazer fazenda bonitinha e não dá lucro. Não. Tem que ter lucro. Negócio tem que ter lucro. Sua pecuária é um negócio. O processo mais importante para mim é o pilar SPA. A interação desses 3 é que vai fazer a diferença para você dominar a pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. O que é o SPA? S é o solo, P é a planta e A é o animal. Nós vamos trabalhar com 3 ambientes diferentes:
solo, planta e animal. Entenda uma coisa, a agricultura, você trabalha planta e solo. Você trabalha SP. A pecuária é muito mais complexa do que a agricultura. O pessoal da agricultura, ele é um cara cercado de informações e ele trabalha muito com os números. E o cara da agricultura, quando ele faz o plantio, ele cuida do solo, ele cuida da planta, tudo direitinho. Quando chega na época de colher, ele põe a colheitadeira dele lá, colhe e ele sabe quantos sacos de soja ele está colhendo, quantas toneladas de cana ele está colhendo, quantas sacas de café ele colheu por hectare. Agora, é muito mais complexo você ter essa informação. Por quê? Porque entra o animal. E aí, o que acontece? Se você trabalha com um animal mais errado, ele come de um jeito. Se você trabalha com vaca, come de outro. Se você trabalha com boi, come de outro. Se você trocar de era no meio do caminho, ferrou tudo. Cada animal é uma colheitadeira. Por isso que o manejo é extremamente importante. Então, vamos entender agora esses 3 ambientes que você vai ter que aprender a lidar. Solo, planta e animal. Vamos interagir os 3? Bora lá. É fundamental que você conheça o solo da sua fazenda. Por quê? Porque o solo da sua fazenda, ele tem fertilidade. Você tem que conhecer a fertilidade do seu solo. Você tem que conhecer o que existe lá no teu solo. O pecuarista, ele tem a mania de chegar e falar, rapaz, meu solo é um culturão. Meu amigo, eu tô com 40 anos quase de rodar pelo Brasil afora. Eu não consigo identificar um culturão ainda. É claro que quando eu vou numa fazenda, eu vejo uma terra que eu considero boa, ótimo, eu fico contente, mas ela pode ser boa em termos de topografia, ela pode ser boa na cor, ela pode ser boa na textura do solo, mas eu não consigo identificar se ela é boa em fertilidade. Aí eu preciso fazer uma análise de solo. Então vamos lá. Esse aqui puxa para o análise de solo. O análise de solo é um exame da fertilidade da terra. E ele vai te apresentar se sua terra é fértil, sua terra está mais ou menos, ou a sua terra está pobre. E aonde ela está pobre? O análise de solo vai mostrar quanto que tem de matéria orgânica no teu solo. A matéria orgânica é fundamental porque ela retém os nutrientes, ela melhora a absorção de água no solo, ela melhora a estrutura do solo, evitando compactação e erosão. Então é fundamental que a gente conheça, se a gente saiba o pH do solo, a saturação de base do solo. O que é saturação de base? Saturação de base é a capacidade do seu solo de reter os nutrientes e disponibilizá-los para a planta. Uma braquiária, por exemplo, precisa de uma saturação de base em torno aí dos seus 30%. Um pânico já precisa de uma saturação de base em torno de 60% a 70%. Como é que eu elevo isso, Wagner? Eu elevo com a calagem. Fazendo a calagem, incorporando o calcário, o calcário vai reagir e vai elevar a saturação de base. Quando a gente eleva o pH também, a gente aumenta a disponibilidade de todos os nutrientes para a planta. Percebeu como é importante você fazer uma análise? E não adianta você querer jogar qualquer tipo de calcário. Por quê? Porque na análise do solo você vai identificar a relação cálcio-magnésio. Ó, cálcio barra magnésio. Essa relação, ela tem que ser 3 partes de cálcio para 1 parte de magnésio. Você sabendo como é que está a relação, você vai poder escolher entre um calcário calcítico, que é só cálcio, um calcário magnesiano, que tem cálcio e magnésio, e um calcário dolomítico, que é o que tem mais magnésio dos 3. Ok? Outro ponto importante da análise de solo é o fósforo.
fósforo, meu amigo, fabrica raiz, tá? O fósforo faz a planta perfilhar, faz a planta ter mais proteína. Fósforo é fundamental para que a planta tenha um bom desenvolvimento. E eu vou te contar um segredo aqui agora. A maioria das terras do Brasil são pobres em fósforo. Você deve fazer uma análise de solo na sua fazenda para você conhecer. Outra coisa que eu quero que você verifique na sua fazenda, você tem que fazer a análise da textura do solo. Através da textura, nós vamos saber se o seu solo é arenoso, ou argiloso, ou misto. E quanto que tem de um e de outro? Então a gente tem que identificar a textura do solo. Dependendo da textura do solo, eu vou escolher um tipo de fósforo para aplicar no meu solo. Se o meu solo é arenoso, eu escolho um fósforo de solubilização baixa, mais lenta. Se o seu solo é mais argiloso, eu vou escolher um fósforo de solubilização rápida. Percebeu a importância? Muito bem. A gente analisando o teu solo e conhecendo a fertilidade do teu solo, aí eu vou dizer para você se com aquela fertilidade você pode acelerar e intensificar tanto nas águas quanto na seca o seu pasto. Se ele está pronto para isso. Ou se não está. Ok? E aí nós vamos criar um plano de curto, de médio e de longo prazo, para você ir melhorando a fertilidade do solo. É fundamental que você entenda isso e trace um plano. Como é que eu estou? Meu solo está pobre. Se o meu solo está pobre, eu não posso intensificar tanto. Eu tenho que ir melhorando gradativamente a fertilidade para colocar o capim reagir e eu colocar mais gado. Ok? Então, é muito importante que você conheça esse ambiente de solo. Além da fertilidade e da análise de solo, eu quero que você conheça também a topografia do seu terreno. Se a sua topografia for plana, não apresenta muitos problemas. Mas se o seu solo é muito escorrido, muito inclinado, já começamos a ter limitações quanto às gramíneas que nós vamos escolher. Por quê? Porque nós temos que proteger o seu solo. Não podemos deixar o solo da área inclinada exposto à chuva, porque isso pode provocar erosão no teu solo. Então tem determinadas gramíneas que podem e tem gramíneas que não podem ser plantadas. Você vai preferir plantar gramíneas de estoloníferas, rizomatosas e decumbentes. Outro ponto que eu quero que você conheça, a pluviometria da sua fazenda, da sua região. Quanto chove? Ok? Isso é muito importante porque também na escolha da gramínea, você tem que escolher gramíneas tolerantes à seca, gramíneas tolerantes ao encharcamento, para você adequar a gramínea correta ao clima da região, certo? População de capim que está ali, está ligado diretamente ao fator solo, tá? Como é que está o capim? Como é que está a população? Existe espaços vazios? Não existe? Então tudo isso a gente tem que adequar. O que acontece se você não fizer análise de solo? Você vai correr o risco de usar o remédio errado para o teu solo e vai correr o risco de ter prejuízo, tá? Será que precisa de calcário? Será que precisa de fósforo? Será que precisa de potássio? Quem vai dizer isso para você é a análise de solo. Gente, 1 tonelada de fertilizante não é barato. Dependendo da região que você está, 1 tonelada de calcário também não é barato. O análise de solo é dinheiro de cerveja. Então, faça análise de solo. Para de trabalhar no amadorismo, no achismo e começa a trabalhar seguindo a ciência, seguindo o resultado das análises. Senão, você corre o risco de rasgar dinheiro e não atingir
o resultado que você quer atingir nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Muito bem, vimos o ambiente solo, agora vamos partir para o ambiente planta. E nada melhor a gente falar da planta que desenhar a planta, tá? Muito bem, tá aqui uma gramínea. Pô, desenha mal pra caramba, hein, filho? Tá? Muito bem. É fundamental que, eu já falei, já dei um toque disso aqui no solo. Se você tiver um solo arenoso e se você tiver uma topografia acidentada, você tem que tomar cuidado na escolha da gramínea que você vai pôr. Por quê? Porque quando você escolhe uma gramínea de torceira, você não fecha o solo, você não protege o solo e aí você começa a ter problemas, tá? Então, a escolha da gramínea é fundamental. Primeiro ponto. Segundo ponto, a escolha da gramínea, o manejo da gramínea que você vai fazer. Você tem que fazer um bom manejo para ter um bom resultado da pastagem, ok? Outro ponto importante, com o manejo tem sobra de folha. Tem sobra de folha, você vai ter proteção no solo. E isso é nutriente que volta para a planta. Se você fizer um pasto rapado não leva você a um bom resultado nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Então você tem que manejar o pasto com sobra, com sobra de folha, e essa sobra de folha vai fazer fotossíntese, tá? E quando você faz a fotossíntese, a planta, ela produz tecido de reserva. A planta tem mais raízes. Então você tem aqui uma volta, um reaproveitamento de nutrientes. Se você tiver uma fertilidade baixa, que você identificou aqui atrás, você identificou que você tem uma baixa fertilidade. Aí você responde para mim, Wagner, não tenho grana esse ano, não tenho dinheiro para melhorar a fertilidade. O que eu vou fazer? O que você vai ter que tomar essa decisão? Muito bem, eu tenho que manejar meu pasto com cuidado. Por quê? Porque tem que sobrar folha. Você não pode dar o cacete no teu pasto, nas plantas, rebaixar mais do que ela aguenta, porque a fertilidade é baixa. Tá entendendo a importância desse ambiente? Outra coisa, toda vez que você retirar o gado do pasto, tem que sobrar folha. Essa folha, ela vai fazer fotossíntese e vai repor a planta na altura ideal para voltar. Quando essa planta vai envelhecendo, essa folha vai envelhecendo, a planta retira nutrientes dela e a folha vai amarelando, 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 amarelando e cai. Quando a folha cai, ela leva com ela o quê? Matéria orgânica, porque ela vai decompor, vai apodrecer e vai gerar matéria orgânica. Pasto bom é aquele pasto que você anda sobre ele e você não enxerga o solo, você enxerga palhada. Então o manejo é fundamental. Raiz é a boca da planta. Você tem que ter bastante raízes, mas a planta tem que ter o que pegar aqui embaixo. Então você tem que conhecer o solo e tem que conhecer a planta. Por que meu pasto, a raiz está pequena? Por que meu pasto não está aguentando bem a seca? Porque você não está trabalhando corretamente o ambiente solo. Tem que ter boa fertilidade para você ter uma pastagem boa, de qualidade no período da seca, e dessa forma você vai ter um bom manejo nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Então isso aqui é a chave para você ter um bom sucesso. Você tem que analisar o ambiente planta, como é que ela está, com raiz, com folha, com rebrote, ela tá, o capim está amarelado, tudo isso você tem que entender para você chegar a ter um bom manejo nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Muito bem, então você tem que conhecer a planta, você tem que entender do manejo dessa planta, como ele deve ser, e visualizar como é que está hoje o manejo do seu pasto. Tá bom? Tá mais ou menos? Ou tá ruim? Ok? Muito bem, vamos ao próximo. Vamos analisar a questão
do animal. Muitas fazendas que eu visito, o pecuarista, eu faço a conta com ele e pergunto: quantos hectares de pasto o senhor tem? Aí ele me fala, eu anoto. Quantos pastos o senhor tem? Ele me fala. Quantos lotes de animal o senhor trabalha? Beleza? Marcamos. Quantas cabeças de animais, de gado, o senhor tem na fazenda? É fundamental que você saiba. Aí você me fala. Aí vamos lá. Bom, você falou aqui que você tem 25 lotes na fazenda, correto? Vamos ao primeiro. O primeiro tem quantas cabeças? Aí você... deixa eu olhar no caderninho. Aí olha lá no caderninho. Tá. Tem tantas cabeças. Quanto pesa? Não precisa ser exato, tá? Pesa tantas arrobas. Perfeito. Vamos anotar. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 25º, tanto. Anotei tudo. Agora eu vou converter isso de cabeça para unidade animal. Por quê? Porque a sua fazenda pode ser ciclo completo, de mamanda caducando. A sua fazenda pode ser só de cria. E aí tem bezerro recém-nascido e bezerro já sendo desmamado. A sua fazenda pode ser de recria e engorda. Você tem bezerro, você tem garrote, você tem boi. Ou como também pode ser uma fazenda só de engorda, mas você vai ter diferentes eras da fazenda. Aí nós vamos fazer o cálculo. Quanto pesa esse animal? Meu animal está pesando 450 quilos. É uma unidade animal, tá? Uma unidade animal corresponde a 450. 450 dividido por 450 é uma. Eu tenho esse lote aqui que o animal pesa 225. 225 é 0,5 unidade animal. Então você tem um lote de 50 cabeças, mas isso significa 25A. E aí eu vou transformar tudo isso. Você tem que transformar, fazer essa continha e transformar isso de cabeça para unidade animal. Por quê? Porque um garrote come menos do que um boi. Uma vaca come mais do que um garrote. Então, o que acontece? Agora, unidade animal é unidade animal. Então, nós temos que chegar ao número de unidade animal, vamos transformar quantas UA nós estamos trabalhando por hectare, e aí nós vamos fazer a análise. Cabe ou não cabe? Na maioria das vezes, não cabe. A fazenda está mais cheia, a fazenda está pesada de gado. E aí começa um trabalho muito delicado. Por quê? Porque nós temos, se você quer recuperar a fazenda, você tem que aliviar a carga da fazenda. Às vezes você passar um ano com a fazenda um pouco mais baixa, tá? É a receita para você atingir o sucesso nas águas e na seca. Tá? Outra coisa, aonde está o teu pasto, os pastos verdes da fazenda? É aquele. Tá? Então, naqueles pastos verdes, você pode trabalhar com uma taxa de lotação mais alta. Nos amarelos, você tem que trabalhar com uma taxa de lotação mais baixa um pouco. E no vermelho, não cabe quase nada. Tá? Então, o vermelho você esquece, é lucro. Aí você faz a conta. Aqui eu posso trabalhar no verde, eu posso trabalhar com 3 unidades de animal por hectare. No amarelo, eu vou trabalhar com 1,5. E aí, vamos tentar adequar o rebanho da fazenda. É possível? Não é, eu tenho que desovar gado. Entenda uma coisa, você pode dividir 100% da sua fazenda, mas não pode intensificar 100% da fazenda. Por quê? Porque pode vir um período de seca, pode vir uma estiagem, pode vir uma praga na fazenda e você ficar sem comida. Então tem que ter sobra de comida. Ok? Então, para o animal, nós temos que fazer lotação. Aqui também eu tenho que conhecer
o índice pluviométrico. E aqui eu tenho que avaliar também, eu já avaliei o manejo na planta, e aqui eu vou avaliar também o manejo animal. Por quê? Porque se a lotação estiver muito alta, eu não consigo fazer um bom manejo. Então, o que acontece? Você tem que conhecer o tamanho dos lotes. Por exemplo, vaca. Vaca eu crio uma maternidade. Eu preparo a maternidade para o período de parição da fazenda. São áreas da fazenda que normalmente a gente desce o cacete numa época do ano. Judia do pasto, então você tem que preparar aquele pasto antes e tem que retirar o gado depois para que ele volte a recuperar para a próxima estação, para a estação de monta. Então são pastos que sofrem bastante. Ah, eu tenho engorda, então na engorda eu vou trabalhar principalmente com gramíneas como um pânico, por exemplo, mombaça, um zuri, um paredão, tá? Que vão me entregar uma produção melhor. Ah, aqui é a área de recria da fazenda, é braquiária. E assim eu vou criar o manejo adequado na fazenda. Então, eu tenho que avaliar aqui o tamanho do lote, tá? O peso desse animal, a categoria do lote eu tenho que avaliar aqui e principalmente se eu eu tenho uma carga animal e estou manejando corretamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter bostejo desse animal sobre o solo. E esse bostejo também tem que ser levado em consideração, porque o bostejo é uma volta dos nutrientes que ele ingeriu. Percebe? Então, olha, mais uma vez, vamos fechar. Solo, planta e animal. E aí eu vejo o manejo. Tem que interagir entre os três, tá bom? Gente, essa parte é fundamental que você conheça, você entenda e você comece a tirar as conclusões. Dá para intensificar? Não dá para intensificar. Por quê? Porque eu tenho que melhorar o solo, eu tenho que melhorar trocar de gramínea, eu tenho que manejar corretamente a gramínea, então vou ter que dividir o pasto e tenho que fazer um bom manejo e adequação de carga com o animal. O SPA, ele é fundamental à relação solo, planta e animal, ok? Muito bem. Mas também é importante que você, pecuarista, entenda como que está o solo, a planta e a reação do animal nesse ambiente que a gente chama de pasto. E como é que você vai identificar e fazer a gestão de tudo isso? Através do diagnóstico de pastagem. Através do diagnóstico, você pode entender aonde você está. Você está numa situação boa, uma situação média ou numa situação ruim. E o que você tem que fazer? Então, isso vai te permitir uma boa gestão das ações que você vai ter que desenvolver para ter uma boa pastagem e, por consequência, um bom SPA. Entenda uma coisa. Se você se sentir doente, não está legal, e você vai a um médico, e chega lá no médico, você começa a colocar para ele as dores que você está sentindo, os problemas que você está sentindo, o médico vai ouvir, vai te examinar, vai fazer um exame superficial ali em você, mas acima de tudo, o médico vai sentar na mesa dele, olhar para a mesa e vai prescrever alguns exames para você. Na maioria das vezes, o bom médico, ele sabe o que você tem. Ele sabe qual é o problema. Você já falou as dores para ele, mas ele precisa quantificar aquilo. Ele precisa realmente saber se por trás daquele problema não existem outros problemas. E aí ele te pede uma série de exames. Você vai fazer esses exames e vai levar de volta para o médico. E aí sim, ele vai olhar, vai avaliar e vai diagnosticar você. Sacou? O diagnóstico é fundamental para a gente ser bem certeiro. O teu problema é esse e a solução tem que ser por aqui. Ok? Muito bem. Muitas vezes
o pecuarista chega para mim e fala assim: Wagner, meu pasto está rapado e meu pasto não produz, meu gado não engorda no pasto. Mas, será que aquele pasto tem plantas daninhas? Por que aquele pasto não está rebrotando? Por que aquele pasto não está crescendo? Como é que é a distribuição de capim no pasto? Aquele pasto, ele aguenta nas águas e aguenta na seca para dar uma produção boa para você aumentar, dobrar a sua rentabilidade? Não sei. Se eu vou à sua pastagem, eu olho a sua pastagem, eu vou conseguir falar com precisão para você o problema dele. Mas eu quero que você enxergue esse problema. Eu quero que você entenda esse problema. E é fundamental que você faça o diagnóstico da sua pastagem. Para quê? Para você conseguir manejar corretamente o seu pasto na época das águas e na época da seca, com boa produtividade, com uma alta lotação, e dessa forma você dobrar a sua rentabilidade. Por que você precisa entender o diagnóstico? É fundamental que você entenda. Por quê? Porque você entendendo como que ele funciona, você vai conseguir classificar cada um dos seus pastos em pasto bom, em pasto em degradação ou pasto degradado. E mais ainda, você vai entender o que você precisa fazer no pasto bom, o que eu preciso fazer no pasto que está em degradação, e nós vamos ter duas categorias disso, e finalmente no pasto vermelho. Por onde eu começo, Wagner? Eu vou te mostrar. É isso que é legal do diagnóstico. Ele te dá um plano de ação. Você vai traçar um plano para melhorar a sua fazenda e tornar a sua fazenda mais produtiva e mais rentável nas águas e na seca, e dobrar a sua rentabilidade, arrumar o seu pasto definitivamente e não deixar estragar mais. O diagnóstico te leva a uma cultura de manejo de pastagem, a um modelo de você trabalhar e colocar a fazenda nos trilhos, para que ela siga sempre em frente e não saia. Você vai saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Porque eu trabalho em cima de 4 grandes problemas. O que é? Planta daninha, ausência de fertilidade do solo, população de capim e outras plantas. Esses 4 fatores, você identificando, você quantificando eles, você vai poder identificar, você vai poder classificar cada pasto da sua fazenda. Eu tenho um pasto bom, eu tenho um pasto em degradação, ou eu tenho um pasto ruim. Eu vou te mostrar aqui agora o caso da fazenda Roma, lá em Palestina do Pará. A fazenda Roma era uma fazenda que ela estava boa, mas ela não conseguia ser uma fazenda mais produtiva no período das águas e na seca. Por quê? Porque ela tinha plantas daninhas, ela tinha um erro de manejo grande, isso levava a um problema de população de capim, tá? Ela tinha problemas do esporobolos índico, ok? E tinha problemas também de fertilidade. Olha quanto problema. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a trabalhar esses problemas em conjunto e classificamos a fazenda. E aí, nessa classificação, a fazenda abriu a mente, ela viu o que ela tinha que fazer, aonde fazer, como fazer. E rapidamente a fazenda passou a se tornar produtiva, rentável no período das águas e da seca, e ela dobrou a sua rentabilidade. E como eu tenho outras fazendas para te apresentar, como por exemplo, a fazenda lá de Alagoas, a Fazenda São Sebastião. Era uma fazenda muito mal dividida, era uma fazenda com problema também de plantas daninhas e principalmente de fertilidade. Depois que nós fizemos o diagnóstico na Fazenda São Sebastião, como também na Fazenda Roma, a fazenda
ela encontra o caminho, encontra a estrada, por onde que ela vai caminhar, qual é a próxima etapa, o que eu tenho que fazer agora, esse ano, o que eu tenho que fazer o ano que vem, por onde eu vou começar. Isso que é legal do diagnóstico Wagner Pires. Ele mostra o que fazer, como fazer e quando fazer e por onde começar, tá? Dentro da fazenda toda, aonde é que eu vou priorizar. Fica tranquilo que você vai receber uma aula completa, detalhada sobre o diagnóstico que nós teremos no dia 22 de março, tá bom? Na nossa terceira aula vai estar lá o diagnóstico passo a passo para você entender e poder ensinar ao seu vaqueiro, ao seu gerente, ao seu capataz, a pessoa que te ajuda na fazenda, para que ele raciocine junto com você. Não perca. Muito bem, eu espero que você esteja gostando dessa aula. É muito conteúdo, muita informação, mas isso é apenas o começo. Prepare-se para a terceira aula. Por quê? Porque aí nós vamos fazer todo um fechamento de tudo que nós conversamos nessas 3 semanas juntos, tá bom? Muitas pessoas estão me perguntando se eu tenho um curso mais completo que ensina tudo isso que eu estou falando aqui. E a verdade é que eu tenho sim. É o curso Nova Pastagem, com 5 módulos bem completos, bem carregados de informação e tudo numa linguagem muito simples para você entender, tá? E além disso, eu entrego para você vários materiais extras, onde eu te pego pela mão para ensinar tudo isso de forma bastante completa. Mas não vamos falar sobre isso agora não, gente, tá? Eu vou mais para frente, nós vamos detalhar certinho isso para você e você vai entender para você fazer a sua escolha. O importante agora é você rever todas essas aulas e, se possível, rever a aula 1 novamente. Por quê? Porque eu quero muito que você tire o máximo de proveito esta semana que nós temos a oportunidade. Além disso, você não pode perder a próxima aula, que é a mais importante. E nela eu vou te passar uma aula exclusiva do meu método de diagnóstico de pastagem. Como é que ele é, como que você vai, porquê das plantas daninhas, o porquê da fertilidade do solo, o porquê da população de capim e a importância de se controlar realmente as outras plantas. Tudo isso vai se fechar na sua cabeça e você vai entender direitinho e definitivamente o que fazer, como fazer e quando fazer. E caso você ainda tenha dúvidas, não se esqueça que nós já criamos uma comunidade exclusiva lá no Facebook. Você pode clicar aqui no link aqui embaixo e já entrar para essa comunidade. Lá você vai interagir com vários pecuaristas que já aderiram a ela, que já estão lá, e também comigo. Você vai poder mandar as suas dúvidas, todas as suas dúvidas, e nós vamos responder. Participa com a gente, é fundamental esse momento. Bom, falamos bastante coisa no dia de hoje. Eu gostaria que você guardasse o que eu vou te dizer agora. De tudo que eu falei, 3 coisas. A certeza de que nós estamos sempre começando. E a hora de você começar a mudar o seu projeto é agora. A hora de você tomar uma atitude de ser algo novo, de fazer algo novo e fazer certo é agora. Não perca essa oportunidade. A certeza de que nós devemos continuar. Não importa se o preço está baixo, se o preço está alto, não importa. Importa é que você é um cara apaixonado pela pecuária e você quer fazer certo. Você tem que continuar, porque é a tua paixão. Pecuária é a tua paixão. E a certeza de que nós seremos interrompidos antes de terminar. E a gente, infelizmente, tem que construir sucessão. Sucessão é um dos maiores problemas que a pecuária enfrenta. Não só a pecuária, mas o agronegócio, de uma maneira geral. Prepare os seus filhos para continuar o seu projeto, porque ninguém é eterno. Eu não sou e nem você. Vamos preparar a
continuidade da nossa história. Escreva a sua história e os seus filhos e netos vão escrever o segundo livro da sua história. Portanto, vamos fazer dessas interrupções um novo começo. Vamos nos preparar para o amanhã, para um novo momento. Vamos preparar nossos filhos, vamos preparar quem vai nos suceder na fazenda. Vamos fazer da queda um passo de dança. Na vida, só não erra quem não faz, só não cai quem não anda. E a gente tem que andar. E tropeços existem, momentos difíceis existem. E a queda nos dá experiência, nos fortalece. Então, não tema os erros, não tema os momentos difíceis. Agora aprenda com os erros, aprenda com os tombos e você vai fazer da queda sua um passo de dança e vai realmente ser um artista na pecuária. Vamos fazer dos nossos medos uma escada, dos nossos sonhos uma ponte e da nossa procura um encontro. Eu não vim aqui para dentro do Instagram e do YouTube para falar para qualquer um. Eu vim para falar para você. Eu vim para encontrar você. E eu vou te dizer uma coisa. Eu ando o Brasil todo. Eu conheço muita gente, como também ando a América Latina. Eu tenho quase 40 anos de experiência e de história. Já conheci muita gente e muita gente especial. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer uma galera que realmente quer mudar a história. São pessoas que estão comprometidas, vieram junto, estão todo dia me passando perguntas. Você não faz ideia como eu vibro de saber que você está junto aqui com a gente, de você vai continuar com a gente e você vai estar participando de um projeto, de uma história que nós estamos construindo na pecuária. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de me encontrar com você. Obrigado e até a próxima aula. Não perca que ela vai ser especial.